Vocês recebem também aí a comunicação, né? Você está gravando, avise a todos que estão sendo gravados. Alguém quer fazer alguma observação sobre obra, sobre construção civil, sobre tecnologia, que viu o final de semana ou esses dias? Não, professor, só queria uma observação aqui, que semana passada eu não consegui acessar a aula, né? Aham. Eu Eu tenho ainda não visto. assisti a aula lá no portal. Eu vi que já tem lá disponível, mas eu não consegui assistir ainda por tempo, né? Mas eu vou ver se essa semana eu consigo assistir, tá? Então, mas você assistiu outra aula que eu lembro de você. Uma Não, mas outra aula. no. Isso, foi, mas foi na terça-feira. Na segunda eu não consegui, Ah, tá bom. Beleza. tá bom? Ok, Laerte, tudo bem, Laerte? Está trabalhando? De boa? Ah, legal. Então vamos lá. Estamos agora na sessão 2.2, hein? Deformações devido a carregamentos verticais. Agora nós vamos falar sobre o adensamento, né? Que ocorre, né? Porque pela teoria do adensamento, que nós vamos ver que nós vamos usar aqui a teoria de Casagrande, né? Na hora de o método de fala, fala, senhor Francis, tudo bem? Né? Pelo adensamento, né? Que pelo Casagrande que a gente calcula a tensão do pré-adensamento. Sempre lembrando, ó, toda estrutura suporta um certo recalque admissível. Toda fundação recalca, certo? Toda fundação recalca. Então, vamos lá. Sempre que uma argila saturada, ó, saturada, né? Saturada, né, pessoal? É que quando todos os espaços entre os grãos tem água, né? É saturado de água, tá? É carregada. Então, se você tem uma argila saturada, é carregada por ações externas, por exemplo, por uma fundação, são desenvolvidos gradientes hidráulicos e Professor, fluxo. Oi, fala, Everton. eu tô vendo o senhor. Como que eu faço para ver a tela? Ou é o senhor que mostra aí? Ah, Eu deixa eu também. ver. Ah, você não está me vendo? Eu tô Também, te professor. vendo. A gente está vendo Ah, só o senhor, mas não está vendo a tela. Galera. E agora? Agora sim. Agora tranquilo. Ainda bem que o penteado tá bom, hein? Você vê? É, Eu passei no barbeiro. aí Nada, sim. não dá nem para sair de casa. Cadê o... Deixa eu só acertar aqui as coisas aqui. Obrigado, Everton. Mais 100 pontos para você, hein? Por essa aí. Pessoal, sempre que uma argila saturada, saturada é quando tem água, né? Todos os grãos, todo o espaço entre os grãos está com água, então a argila está saturada de água. É carregado por ações externas, são desenvolvidos gradientes hidráulicos e fluxo de água. Sabe, né? Que é gradiente hidráulico? Você tem os grãos aqui. Você carrega, a água começa a ser expulso. Isso é o gradiente hidráulico, né? O gradiente de
pressão e a água é expulsa, né? À medida que a água vai sendo expulsa, existe uma deformação do solo até que seja atingida uma posição de equilíbrio. Se for o solo embaixo da tua fundação, é que o recalque, vamos dizer, parou, né? Quando atinge essa situação de equilíbrio. Eu falo que parou, porque com o passar de mais 20, 30 anos, vai existir um recalque mínimo, um recalque secundário, que muitas vezes vem até pela fragmentação do solo, né? Dos grãos do solo. Eles sofrem pelo excesso de carga, né? Tudo que fica sobre carregamento durante muito tempo, ele passa a ter um comportamento diferenciado, né? Então, vamos lá. Essa variação de volume que ocorre ao longo do tempo caracteriza o adensamento do solo. Uma das coisas importantes é entender isso, né? O solo, né? Eu acho que tudo bem. Acho que deu para entender. Se tiver dúvida, pergunta. Para um solo saturado, em que seus vazios são preenchidos por água, podemos dizer que a compressão do solo ocorre por meio da expulsão da drenagem da água contido no mesmo. Repetir a frase. Ser repetitivo é bom, porque às vezes alguém deu uma... Quando esse solo é composto principalmente por finos, né? Que é finos, grãos pequenos, grãos minúsculos, né? Não como areia. A areia já não é minúscula, a areia tem um tamanho maior. Então, nós estamos falando aqui de grãos finos. Como é o caso de solos argilosos, essa drenagem é lenta e ocorre ao longo do tempo. E a esse processo damos o nome de adensamento, né? Então, você percebe que o recalque numa fundação, num solo argiloso, ele demora mais para acontecer. O recalque é mais lento. Enquanto que o recalque, um solo arenoso, o recalque é mais imediato, né? Essa questão de recalque em areia, eu vou passar para vocês um método de cálculo de recalque em areia, tá bom? Pois acredito que não tenha na apostila. Então, vamos lá. Qual que é a diferença desse ensaio edométrico? Essa teoria do ensaio edométrico para o da aula passada. Lá você aplicava a carga e via quanto o solo adensou. Aqui é a mesma coisa, mas vai entrar um outro parâmetro, que é o tempo, né? Aqui nesse ensaio do Casagrande, tem o tempo a mais, né? Que é o adensamento do solo, da argila saturada, que demora mais. Então, vamos lá. Esse ensaio de adensamento edométrico é normalizado pela norma NBR 12007. E quais são os procedimentos? São aplicadas várias tensões verticais. São aplicadas várias tensões verticais.
na amostra saturada. Tudo bem. Durante cada aplicação da carga, são anotados os valores da deformação vertical do solo e o tempo necessário para que essa deformação ocorra. Por fim, a amostra do solo é descarregada e nessa etapa também são anotados os valores de deformação, né? O que acontece, pessoal? Aqui, ó, vou falar de novo, quem não viu, vou falar de novo. Esse é o aparelho, ó. Aqui tem um anel, ó. Não está muito bem desenhado, mas tem um anel aqui, ó. É um anel. É um anel, né? Uma chapa de anel. Nós vamos ver no nosso laboratório lá. Ele enche de solo aqui, na altura do anel. Aqui é uma pedra porosa. Pedra porosa passa água, mas não passa os grãos do solo, né? E daí ele começa a colocar carga aqui. O que acontece? Pela pedra porosa, as águas vão saindo, simulando como se fosse o solo, né? Então, a cada período de tempo, ele vê aqui quanto reduziu essa altura e vai anotando. E esse ensaio ele pode demorar semanas, pessoal, né? Ele pode demorar semanas, né? Entenderam esse aparelho aqui? Porque vocês vão fazer, né? Quando a gente voltar lá, vocês vão usar lá. Nós vamos usar esse aparelho lá. Então, é a pedra porosa, solo, pressão. E medir as alturas, né? Porque essas alturas são proporcionais aos grãos, aos espaços vazios entre os grãos, tá? Com todos os dados da amostra anotados, pode-se elaborar um gráfico de variação da altura versus a tensão vertical aplicada. Tal ensaio é lento, pode chegar até dias, até semanas, né, para ter um resultado final. Porque para cada ensaio, pessoal, é um tempo. Eu vou deixar lá recalcando com aquela carga durante 24 horas e deixar lá e ver o que aconteceu. Eu vou deixar lá 3 dias e ver o que aconteceu. E vai anotando, né? Tá. Então, vamos lá, ó. O trecho de AB, começou o ensaio, você tem esse trecho de AB, que é, ó, tá vendo aqui, ó. Aqui é o índice de vazio. Na hora que você vai comprimindo, vai diminuindo o índice de vazio. Daí você tem um recalque de BAC mais acentuado. Daí você retira a carga. Quando você retira o solo, acho que vocês já perceberam. Se aperta o solo, quando você retira essa pressão que você pôs, o que acontece com ele? Ele só volta, sobe um pouco, né? Existe uma pressão interna de afastamento entre os grãos que faz ele voltar um pouco, aumentar novamente os índices de vazio. Aqui é quando você descarrega a amostra, o solo, está vendo, índices de vazio. O solo incha um pouco. Tem um inchamento aqui, né? No solo. E daí você aplica novamente a carga na recompressão e ele tem esse comportamento aqui até chegar num ponto em que você aplica a carga, por exemplo, e ele não desce mais, tá? E ele não desce mais.
Então, o ciclo é esse. Você começa a comprimir, ele tem essa reta aqui meio paralela, né? Ó, a tensão vertical e índices de vazio, pessoal. A porosidade. Desce, daí você continua aplicando a carga, ele vai diminuindo o índice de vazio, quer dizer, ele vai adensando, daí pelo ensaio, daí você chega num ponto, você tira a carga. Você tirando a carga, ele expande de novo. O solo volta a dar uma expandida, você reaplica a carga, ele volta daquela paralela aqui, ó, e até atingir um ponto que ele não tem mais alteração no índice de vazio, que é o espelho do recalque. Né? O índice de vazio é um espelho do recalque, porque o grão de areia, desculpa, o grão de argila, estamos falando de argila, pelo amor de Deus, o grão de argila ele não some, ele não é esmagado. Então, quem diminui é o índice de vazio, que nesse caso é aquele que está ocupado pela água, porque o solo argiloso, nesse caso, está saturado. Então, vamos fazer uma análise mais detalhada, engenheiro. Porque deixa eu aproveitar, né? Porque uma das preocupações nossa, às vezes você, quando vai até na casa de um amigo, ou vai em qualquer... a primeira coisa que você nota, nossa, essa calçada deu uma recalcada, não é? Nossa, a casa do cara tinha um vãozinho no... É uma preocupação do engenheiro recalque. Então, vamos entender isso aí, pô. Então, vou lá, é o mesmo gráfico, só que aqui, para poder evidenciar alguns detalhes da curva, pessoal, só por isso a gente vai usar, na tensão aqui, não vai ser uma linear direta, vai ser um logaritmo da tensão. E uso o logaritmo apenas porque ele permite uma análise melhor aqui desse trecho de descompressão e recompressão. Ó, cada estágio, agora vamos fazer uma... Ali eu falei de uma forma mais informal, né? Então, vamos lá. Para cada estágio da curva, equivale a uma redução da altura expressa pelo índice de vazios aqui. Para cada redução da curva, ou alteração da curva, da altura, né? Equivale a uma variação do índice de vazio. Podemos observar que as deformações vão sendo menores para um mesmo acréscimo de pressão, né? Conforme você vai aumentando, as deformações, né, expressas pelo índice de vazios vão ficando cada vez menor. No trecho I, que é esse aqui, ó, e na parte ligeiramente curva, que apresenta a recompressão de solo, até um valor característico, aqui, ó, denominado tensão de pré-adensamento. Então, existe um valor aqui característico, que é quando ele para com essa compressão menor aqui e acelera. Então, aqui é conhecido como tensão de pré-adensamento. E nessa reta aqui, ó, que é a chamada reta de compressão virgem, nós temos esse índice de compressão da reta virgem, que nada mais é a diferença, né? A diferença no E aqui, né?
Você pega E1 menos E2 aqui. Deixa eu pegar uma... Você pega aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 2. Daí isso desce aqui também, né? Né? Então vamos lá. E1, você pega o E1 aqui, ó. Menos E2, log da tensão em 2, menos log da tensão em 1, e calculou. A fórmula não é muito simpática, mas também não é nada difícil. Certo? Cadê o Marcelo? Bom dia, Marcelo. Oi, professor, bom dia. Ah, Estava com problema aqui para entrar, aí a Eugênia me mandou o link, eu consegui. tá bom. É gozado, você não está na relação aqui. Ué, É. estranho. Aí eu vejo que você entrou, mas... Eu estava com problema, na verdade, para acessar o PDA. O PDA estava dando erro para mim. Aí a Eugênia conseguiu me mandar o link agora, eu entrei pelo link que a Eugênia mandou. Tá bom. Welcome. Tudo tranquilo? Estou aqui, tá tudo bem, e você? Tudo em ordem, graças a Deus. Então, esse é o índice de compressão. Você está no laboratório, Marcelo? Não, professor, Ah, não, eu tô em férias a partir de hoje. Eles deram férias para mim e para todos os tá bom. Não, perfeito. Tá bom. Vou deixar o mudo aqui, qualquer coisa o senhor me chama aqui. Tá bom. Então, o que acontece? Falar sobre essa tensão aqui, pessoal. Tudo bem aí, todo mundo voltou, né? O que é essa tensão aqui, pessoal? Vamos ver, hein? Essa tensão, vamos lá, vamos entender agora esse trecho 1. Quando você tira, tá lá o material, o solo, né? Você vai lá e tirou um corpo de prova do solo e levou na máquina, certo? E vai lá colocar naquele edômetro. O que é essa tensão aqui, pessoal? É a tensão, né, que você tirou. Então, aqui em si, olha que aqui em cima do corpo do prova que você tirou, existia uma camada de solo que estava exercendo uma pressão em cima dessa amostra aqui. Então, o que é esse trecho? Esse trecho é justamente a faixa em que o solo, a deformação que o solo já tinha antes de você tirar ele do solo. Então já era um esforço natural. Esse trecho representa a deformação do solo que já existia lá no terreno. Né? Então, por isso, aqui a deformação máxima que ele já suportou, onde as deformações são bem pronunciadas, né? Aqui, ó. Aqui a deformação máxima que ele já, né? Então, aqui era como tá. Daí, quando você tira ele da condição que ele já estava no local, no terreno, ele superou aquela tensão que ele suportava no terreno. O que acontece? Daí ele começa a sofrer esse recalque aqui.
Entenderam a diferença entre o trecho 1 e 2? Alguém quer falar alguma coisa? Engenheiro. Para mim tá tranquilo. Tá bom. Então, esse trecho, né? Vou falar porque é importante, né? Esse trecho, a gente colocou uma tensão superior do que ele já estava tendo lá na sua situação no terreno teu. Aí nós temos essa faixa aqui que nós descarregamos. Vamos fazer a descompressão. Você faz a descompressão, né? Ele incha, ó, tá subindo nesse trecho aqui, ó. O índice de vazios está subindo. Então você tirou a carga, ele dá aquela inchada, né? O solo dá aquela inchada. Aqui ocorre o inchamento, né? O inchamento. Chega nesse ponto, daí você faz de novo uma recompressão nele. E daí ele volta para cá, né? E volta quase numa mesma situação da reta de compressão virgem. E vem para cá até atingir o menor índice de vazios sobre carga. Então, esses dois, a faixa de descompressão e recompressão, elas quase coincidem. No entanto, eu desenhei aqui um pontilhadinho, que não tem na apostila, mas eu desenhei aqui. Tá? E daí nós temos o CR, né, que é a inclinação do índice de recompressão do solo, e o CS, que é o índice de expansão do solo. Que, como eu disse, que eles são muito, quase iguais, em muitas situações eles são iguais numericamente. E aqui nós temos curvas edométricas de amostras amolgadas e as indeformadas, né? São coisas distintas aqui, né? A amolgada é aquela que você vai lá e prepara, você dá forma a ela lá, né? Você dá uma compactada. E a indeformada é aquela que você vai lá e coloca diretamente sem fazer nada. Então, vamos ver aqui, ó. Essa daqui foi a amolgada, né? Essa daqui é a curva amolgada. Ah, está escrito aqui, ó, para deixar claro. Essa daqui é a indeformada. E essa daqui é em testes feitos no solo mesmo. Então, né, o gráfico apresenta curvas edométricas para uma amostra indeformada e outra amolgada. A primeira observação que podemos fazer é que na amostra indeformada, o ponto anguloso não está bem definido, né? Aqui, esse ponto anguloso aqui, ó, né? Aqui, tem um ângulo.
que é onde sai da tensão, onde a gente identifica a tensão de pré-adensamento, né? O efeito da perturbação da amostra, os efeitos a perturbação da amostra, quer dizer, de você ter mexido nela, né? De você ter amolgado ela, né? Observados na curva edométrica, quando há diminuição do índice de vazios para uma pressão vertical dada, mascarando o histórico de tensões do solo. Você vê que elas são totalmente diferentes aqui, né? Ó, principalmente aqui nesse trecho. Então, ele mascara a situação, o histórico de tensões do solo. Lá você lembra o outro, né? Ele muda, ele sai de um vazio e aqui ele sai de outro índice de vazio. Então, ele mascarou a situação inicial do solo. Também observamos que, além de sua pressão também observamos que, além da sua pressão de pré-adensamento, o índice de compressão do solo também diminui, né? Então, ele falou que muda a tensão de pré-adensamento, aqui na amostra moldada, amolgada, está aqui. E olha como está aqui a tensão, outra tensão, né? E daí ele fala também que o índice de compressão do solo diminui. O índice de compressão do solo, na verdade, aquele CR, ele dá a inclinação, é a inclinação dessa reta aqui, ó. Ó como essa está menos inclinada e essa está mais inclinada. O que isso quer dizer? Que a amostra indeformada ela tem um adensamento mais acentuado e mais rápido, né? Ela acelera mais a parte de adensamento do que a reta amolgada, que tem uma inclinação menor. Aqui você vê, né? Uma está assim, a outra, vamos dizer, está assim. Agora o seguinte, ó. Nota-se que o trecho de descarregamento não sofreu mudança considerável em comparação com o solo amolgado. Olha aqui, ó. Ele está dizendo que nesse trecho, ó, tudo ficou quase igual, ó, né? A indeformada, que é a tracejada, e a amolgada. Até porque, pessoal, é que chegou no índice de tensão que ficou os vazios próximos, né? Se você analisar, tem uma coisa lógica que isso iria acontecer. Você partiu de uma amostra com um índice de vazio maior e outro com um índice de vazio menor. Daí você vai apertando as duas, vai chegar uma hora que eles vão se equilibrar, certo? Sempre lembrando que isso é para argila, né? E vamos embora. E aqui, ó, é em função do tempo, né? Aqui é o recalque em função do tempo, log do tempo. A compressão inicial, né? Fazendo uma análise mais detalhada. O que acontece, né? Nessa compressão inicial, esse trecho aqui, né? Saída de bolhas de ar, não segue a teoria de adensamento. Daí nós temos esse trecho de adensamento primário aqui, ó. Saída de águas do vazio e variação do estado das tensões efetivas. A tensão efetiva é a carga, o que existe de carregamento sobre o solo, menos a tensão, a poropressão, que é a tensão da água, né? Aquela história.
a pressão da água é para cima e o solo para baixo, né? A água, ela tende a equilibrar a força do solo. Então, a tensão efetiva é a resultante dessas duas aqui. E aí nós temos um trecho de adensamento secundário. É a deformação residual lenta sob tensão efetiva quase que constante. Aí já é aquilo que eu te falei, de muitos anos mesmo. Saída de água dos vazios com gradientes muito baixos. Então, nós temos esse item primário e o item secundário num adensamento. Tá? Você tem aqui, no primário, uma saída de água mais considerável, né? E você tem uma variação. Como saiu a água, você vai variar a tensão efetiva, que é a resultante entre a água e o carregamento. Agora, se a deformação foi lenta e ainda ocorre a tensão efetiva constante, né, muito baixo, você tem esse efeito secundário aqui, ainda posteriormente. Aí tem eu pus umas coisas aqui também que se faz na prática, né? Às vezes eu não gosto de ficar, é legal a parte teórica e tal, mas eu pus umas coisas que, por exemplo, não existem na apostila para a gente entender. Muitas vezes a gente usa processos para acelerar os recalques. Você está fazendo sua obra, como é que você quer saber, né? De repente você toca a fundação lá, fala, quanto ela vai recalcar? Vamos fazer ela recalcar antes de eu pôr todo o carregamento? O que você pode fazer? Fazer um pré-carregamento. Aplicar uma carga maior que a carga real do projeto durante o período de execução da obra. Né? Você pode fazer até um carregamento com saco de areia, né? Ao se alcançar o recalque previsto para a obra, retira-se o carregamento. Quer dizer, você já expulsou aquela água que sai durante o adensamento, né? Então, você se antecipou ao processo de recalque que teria a obra, né? Que teria a construção depois pronta. E aí você pode fazer os contrapisos, o piso, já numa condição mais próxima, evitando o máximo possível, né, algum tipo de problema. O solo não mais se deformará, né? Entre aspas, né? Lógico, sempre tem alguma coisa. Não esquecer que pode, mais para frente, daqui uns 10 anos, vai acontecer aquele adensamento secundário. Não tem jeito. Outra coisa, ó, processos para. Aí você não vai pôr carga, não dá para pôr carregamento, você vai fazer drenos verticais. Né? Você vai colocar drenos para tirar água. Né? Tirando, porque o adensamento não tira água, você já vai tirar água antes. Função: acelerar recalques por meio da diminuição dos caminhos de percolação. O recalque total não será afetado, a não ser que o processo construtivo, né, provoque amolgamento. Né? Você tem que fazer um adensamento, fazer uma compactação, entendeu? Aí você pode ter algum tipo de problema. Cálculos, né? Teoria de adensamento em termos de coordenadas cilíndricos, né? Você daí faz um outro tipo de cálculo. Ou também pode executar um tapete drenante, ó. Um tapete drenante, os drenos, a água vem para cá
e é drenado pela areia, né? O trapeto drenante está aqui em cima. E aí escoa para outra área lá. Os drenos podem ser de areia ou geossintéticos têxtil, né? É aquele tecido geossintético. Aqui, área de influência no dreno, né? Isso é mais também, mais em... Isso aqui faz mais em muro de arrimo, tá, pessoal? Podemos ver depois alguns aí, né? Faz mais em muro de arrimo. Vamos voltar para seis ensaios, ó, pedométricos executados a partir de amostras indeformadas de argila retiradas em sondagem em distintas profundidades. Como você tirou em diferentes profundidades, não, lógico, aquele que está mais fundo, né? A amostra que você tirou numa profundidade maior, ela está mais compactada, está mais adensada, né? Então, aqui, ó, os índices de vazio são esses aqui. Então, fala aqui, ó, o prolongamento das retas iniciais da reta de compressão virgem, ó, essas retas aqui são as retas de compressão virgem, né? É a primeira, por que fala virgem? É a primeira compressão que aquela região daquele solo teve esse adensamento, teve de estar submetida a um carregamento maior, que o solo já tinha tido, né? Ele fala que indica o prolongamento para as amostras de distintos graus de perturbação vão se localizar sobre o mesmo ponto. Aqui, ó. Apesar dessa diferença aqui do índice de vazio, na hora que você começa a comprimir, a deformação vai chegar aqui quase que no mesmo ponto. Isso é. Em média, esse ponto corresponde de 42% a 50% do valor inicial. O que ele quer dizer? Ó? Começou com 3, 5, vamos pegar 50% de 3, 1,5. Onde parou? Está tudo nesse trecho aqui, ó, né? De 42% a 50% do valor inicial do índice de vazio, né? Ó, tá aqui embaixo, né? Desculpa, eu desenhei errado aqui. Aqui, ó. Ele fala que esse trecho aqui é de 42% a 54% desses valores aqui, ó. Desses valores aqui. Né? Então, aí você já consegue... por que fala? É para ter uma ideia já. Se você tem um índice de vazio do solo, você já tem uma ideia do recalque, que vai reduzir aproximado, né? Daí tem que fazer o cálculo certo, né? A tensão de pré-adensamento, né? A tensão, se lembra que são as tensões aqui, ó, de pré-adensamento. Representa a pressão limite da curva de recompressão, correspondendo ao estado de solicitação que o solo esteve anteriormente submetido. Ele está dizendo aqui, ó, na hora que você comprime, você vê que não altera muito. É porque o solo, lá no terreno que você está fazendo a obra, ele já estava com essa carga.
Você tirou a amostra numa certa profundidade e aplicou a carga no laboratório. Na hora que você aplica a carga, ele tem essa deformação aqui menor, que sai daqui e vem para cá, né? Sai daqui e vem para cá. Então, ele fala que aí representa, ele voltou, quando ele atingiu, ele voltou à condição que ele estava lá no terreno. Né? Ele voltou na condição que ele estava lá no terreno. E daí para cá é pós-terreno. Né? Representa já o carregamento da fundação da sua obra no terreno. O valor. Vamos aqui mudar um pouco esse negócio aqui para o verde. Não. Vamos. Dá. O valor da tensão de pré-adensamento não é necessariamente igual à pressão efetiva que estava no terreno. Esse valor aqui, pessoal, não é necessariamente igual à tensão que está lá no terreno. O valor que você achou lá no teu ensaio edométrico. Por que ele não é? Porque, vamos ver, deixa eu acabar dele, eu fico falando antes, né? Determinado no... Você levar o próprio peso da terra quando a amostra foi retirada. Dessa forma, a argila pode apresentar sob 3 maneiras. Normalmente adensada, pré-adensado ou sobre-adensado. Certo? Então, o solo pode estar de 3 maneiras. Normalmente adensado, pré-adensado e sobre-adensado. Vamos ver cada um o que é, então? Se a tensão efetiva, que é a tensão efetiva e a tensão que está lá, está no solo, lá dentro, é a tensão que existe no solo. É chamado de tensão efetiva. For igual à tensão de pré-adensamento que você encontrou no teu ensaio, isso significa que o solo nunca esteve anteriormente submetido a tensões maiores do que as atuais, sendo considerado normalmente adensado. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Que você foi lá, fez o ensaio, né? E achou a tensão aqui efetiva. Né? Achou a tensão efetiva aqui. Não, desculpa, a tensão de pré-adensamento. E daí, na hora que você, com piezômetro, você vai lá e calcula a tensão do solo. Tem um equipamento que você põe no solo e você mede a tensão. E daí você descobre que os dois são iguais. A tensão de pré-adensamento efetiva é igual à tensão de pré-adensamento. Então, você vai dizer que o solo está normalmente adensado e que esse solo nunca teve uma construção anteriormente feita nele. Ou rochas em cima dele, ou um aterro em cima dele, ou... vamos dizer, sei lá, um aterro, uma construção. Né? E, caso a tensão efetiva for menor que a tensão de pré-adensamento, corresponde à situação de que no passado o solo esteve sujeito a tensões maiores do que atuais.
remoção, por exemplo, por erosão. Tá? Quer dizer, havia antes uma tensão maior naquele solo. Então, a gente considera o solo pré-adensado. Então, a tensão de pré-adensamento, né? A tensão de pré-adensamento é maior que a tensão efetiva do solo. Então, é considerado pré-adensado. Por fim, se a tensão efetiva no solo for superior à tensão de pré-adensamento, trata-se de um solo que ainda não atingiu as condições de equilíbrio, portanto, não terminou de adensar sob o seu peso próprio. Né? Sob seu peso próprio, ele ainda não atingiu, sendo considerado como parcialmente adensado ou sobreadensado. Você descobriu no laboratório que aquele solo ainda não está no seu adensamento natural. É isso que você fez. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ir em frente. Por mim, pode ir, tá tudo certo. Obrigado, Marcelo. Aqui eu pus uma foto aqui de um prédio em Santos, né? Para a gente ter noção das coisas que acontecem. O recalque aqui, comparando com o poste, né? Tem outras coisas que eu vou mostrar, acho aí. Mas o que acontece, né? Aí nós temos uma situação de limite último de utilização. Vocês não viram isso ainda, né? Não, acho que não. Nós vamos ver isso em concreto armado, né? Pô, o negócio, o que é o limite último de utilização ou de serviço? De serviço mais, hein? Mas falo muito utilização também. O prédio não caiu, pô, mas é totalmente a edificação não atingiu um colapso, mas ela é que deu um problema, está dizendo que está com má qualidade da rede. Ficar esperto com isso aqui para não perder gravação. Entendeu? Aqui a edificação não ruiu, não entrou em colapso, mas ela não é confortável morar nela. Não é. Vamos lá. O adensamento primário representa a situação em que as camadas sedimentadas sofrem pressão de seu peso ou do peso das camadas superiores. A água entre os vãos vai sendo expulsa, o índice de vazios vai decrescendo e a coesão aumentando. Né? Eu posso falar. Você lembra do que é a coesão? Você lembra quando fizeram aquelas minhoquinhas lá, que você chega num ponto da umidade ideal que você faz a minhoquinha mais fácil. Com muita água fica ruim. Então, chega numa hora que você tira a água, a coesão delas fica ideal. Né? Então, o que ele está dizendo ali, a coesão vai aumentando. Já o adensamento secundário ocorre quando as partículas chegam a distâncias muito próximas, causando a quebra dos grãos, expulsão
decátions adsorvidos, diminuição dos filmes de água adsorvida e diminuição dos índices de vazio a uma pressão efetiva constante. Coisa que eu até falei já, né? Ali do secundário e no primário. Às vezes eu vou falar lá na frente, uma coisa que é para falar aqui. Certo? Certo. Valeu. Aqui, ó, nós temos outro caso aqui, dessa catedral metropolitana na Cidade do México, que ela teve, ó, o motivo não era o sistema de fundação em si, mas as condições do solo composta por camadas espessas de argila mole que se acomodam de forma desuniforme. Nesse caso aqui, pessoal, teve região aqui dentro dessa catedral que ficou com 2 metros de desnível, né? A rua aqui não dá para ver na foto, mas você nota que aqui afunda, ó, né? É um dos exemplos clássicos, tá, da literatura, essa catedral. Aqui começa a afundar, ó. Daqui para... tem 75 centímetros, se eu não me engano. E alguns lugares dentro da catedral está com 2 metros, né? Foi reparado já, lógico, né? Essa catedral, na verdade, a gente fala, mas ela foi construída na 1600, né? 1600, 1700, né? Você vê com o tempo as coisas vão surgindo. Desculpa aí, pessoal. O gás lá fora. Desculpa aí, galera. Relaxa. Então vamos lá. Não é coronavírus. Não sei, hein? Não, não é. Não sei. Eu tenho uma teoria, cara, né? Para mim, esse coronavírus... Bom, deixa quieto, já está espalhado tudo, né? O professor Sidney está com coronavírus. Ah, é? Ah, É que ele não tá mais. Saiu de lá. Saiu de lá faz uns 3 meses. aham. Tá internado. Tem... Ah, tá internado? Tá Ixi, internado. caramba. Mas É. tomara que seja nada. Tomara que ele saia dessa. Ah, vai sair. Tem que usar aquele Como é que? Cloroquina, é isso? Ah, sei lá agora. Aham. Esqueci. É hidroxicloroquina. Como é que é? Isso, hidroxicloroquina. Dizem, né? Dizem que não liberam logo esse remédio porque acabou os direitos, né, da farmácia, né, das indústrias farmacêuticas. Acabou como é que fala? O direito, como é que fala? Tem um nome, né? Royalties. Licença. A licença deles lá para receber. O que você falou, Marcelo, também? Os royalties. Acabou os royalties, né? E aí eles falaram que não vão ganhar nada. Sei lá, viu, cara? Tanto interesse aí que quem sempre toma é a população. Ah, mas agora eles estão estudando usar o plasma das pessoas que foram curadas, né? Porque no plasma tem os anticorpos, né? Ah, é? Tá legal. Eles já estão começando a usar o plasma das pessoas que foram curadas para poder
por conta do desenvolvimento de anticorpos para curar os que estão internados. Tomara que... Vamos lá. Quando uma argila... Pessoal, ó, eu acho que lá na apostila precisa de uma correção, né? Ver se vocês concordam comigo, né? Quando uma argila, ele está escrito no texto quando uma argila está, vamos deixar aqui, está X, significa que em algum momento de sua história geológica foi submetida a uma pressão efetiva maior do que a atual. Como já dissemos anteriormente, esta maior pressão em determinada época pode ter sido proveniente do peso dos estratos que sofreram erosão, quer dizer, do solo, né? Das rochas, dos estratos de rochas que sofreram erosão, remoção de massas glaciais ou ressecamento do solo devido à exposição à atmosfera, por exemplo. Então, aqui que ele está querendo dizer nesse texto? Que ela sofreu um carregamento anterior, não é? Então, a pressão efetiva dela foi maior, ela tinha um peso em cima dela. E qual que é a característica aqui disso daí, ó? Vamos voltar ao slide. Caso a tensão for menor que a tensão, corresponde. Caso a tensão efetiva existente no solo for menor que a tensão de pré-adensamento, corresponde à situação de que no passado esteve sujeito a tensões maiores do que as atuais. Né? Então, ele fala que é pré-adensado. Voltamos lá. Só que ele aqui no texto, ele fala que é sobreadensada. Só que a sobreadensada, ele fala que trata-se de um solo que ainda não atingiu as condições de equilíbrio, portanto, não terminou de adensar sobre o peso próprio da Terra. Então, vocês não acham que ali é pré-adensado ao invés de sobreadensado, engenheiro? Alguém tem alguma opinião? Professor, pode ser que ele esteja falando no caso da tensão, tipo, ser maior. Entendeu? Vamos lá. Porque Não, ela ele fala tá se a dizendo... tensão for maior, ela é sobreadensada. Aí se a tensão for menor, que ela é pré-adensada. Talvez, né? Fala, não entendi direito. Não, porque eu leio, para mim ele está falando aqui se você teve uma tensão anterior e foi submetida a uma pressão efetiva maior do que a atual, esta maior pressão pode ter sido, quer dizer, se ela foi já pré-adensada, né? Então acho que imagina está que em algum momento da sua história há uma pressão, para mim é pré-adensada. Sim, entendendo nesse contexto, para mim também seria pré-adensado. Então daí Você está vocês falando corrigem. de antes, não do que está acontecendo. Talvez É. tenha sido erro do texto na hora de escrever. Não, mas sabe, umas coisas que eu não aceito, viu, cara? Tá difícil isso, né? Podemos seguir aqui, dinheiro? Aí nós temos a taxa de consolidação. Estava demorando para aparecer a matemática, né? Tensão de pré-adensamento, né?
e tensão efetiva. Então, quando a tensão de pré-adensamento for igual à pressão atensiva, a argila é normalmente adensada, que nós vimos, né? Quando a tensão... Quando a argila é normalmente adensada, as duas tensões são iguais. Só um instantinho, pessoal. Desculpa aí. E quando a tensão de pré-adensamento dividido pela tensão efetiva for maior que 1, a argila será pré-adensada. Se ela é maior que 1, é porque aqui é maior que aqui, né? Então, você tem essa condição aqui. Que é aquela condição em que o solo esteve carregado anteriormente por algo ou da natureza ou da atividade humana, né? Que é a situação de pré-adensado. Aí nós vamos entrar em dois métodos para determinar o quê? A tensão de pré-adensamento, né? Aqui está aqui, ó. Métodos gráficos para determinação da tensão de pré-adensamento. Nós temos dois métodos, né? Um é o método de Casagrande, que é o mais difícil e é o mais difundido do mundo, e o outro é o método do brasileiro Pacheco Silva, que é mais fácil, mas menos difundido. Então, você foi lá no laboratório com o Marcelo, né? Tal, pegou o edômetro, né? E fez um ensaio e teve essa curva aqui, ó. E fez essa curva aí. Daí você precisa descobrir qual é a tensão de pré-adensamento do seu ensaio, né? Então, pelo método de Casagrande, ele fala o quê? Pega o ponto de maior curvatura da sua curva, né? Daí você acha o de maior curvatura é aquele que tem um raio maior. Então você vai ver aquele que é mais, né? Que no caso dele aqui ele marcou aqui como 1. Trace uma horizontal por 1. Aqui, ó. Ele traçou essa linha aqui, horizontal, né? Daí faço o seguinte. Trace, ó, aqui eu esqueci de colocar uma tangente, ó. Tangente por 1. Pelo ponto 1. Ele foi lá e traçou essa tangente aqui, ó. Pelo ponto 1. Né? Que é essa reta tangente aqui, ó. Tangente, ela tangencia, né, engenheiro? Ela tangencia. E daí ele fala assim, determine a bissetriz entre essa e essa aqui. A bissetriz é aquela que divide o ângulo no meio, né? No meio, aqui não tá. Que ângulo não ficar no meio, ó. Essa é a bissetriz, esse ângulo é igual a esse. Então, você vai lá traçar uma bissetriz, que é essa daqui, ó.
E daí, você traça essa bissetriz. Daí você prolonga a reta de compressão virgem. Né? Você vem aqui, pega... Essa é a reta de compressão virgem, engenheiro. Ele mandou você prolongar ela aqui. Ó. Você prolongou e é a reta 3. Daí ele mandou interceptar essa reta 3 com a reta 2. Daí você vai achar esse ponto aqui, ó, engenheiro. Daí você vai descer até chegar a um valor aqui da tensão vertical. Essa vai ser a sua tensão de pré-adensamento. Certo? Então vamos lá. Quer que repete de novo ou não? Então esse é o método da Cadicada. Oi. Não, tá tranquilo. Ah. E agora, né? Aí, aqui você determinou a tensão de pré-adensamento pelo Casagrande e pelo Pacheco e Silva. Vamos lá. Então ele vem aqui, ó. Então esse é o valor teu do E0. Ó. O que é? É o seu índice de vazio inicial. É o índice de vazio inicial da tua amostra de solo. Ele fala, traça uma horizontal por ela. Tá? E essa reta aqui, ó. Prolongar a reta de compressão virgem até a reta de compressão virgem é essa daqui, ó. Ele falou para prolongar, né, até encontrar a reta 1. Depois, uma reta vertical até encontrar a curva de novo. Né? 3. E daí uma horizontal até cruzar esse prolongamento aqui. Ó. E daí você desce e acha a tensão de pré-adensamento pelo método de Pacheco e Silva. Esses são os dois critérios. Você vai fazer lá com o Marcelo o ensaio e depois você vai calcular. Pelos dois métodos aí dá muito próximo. Agora fazer uma atividade e determinar os índices CC e CR. Dados do ensaio. Esses são os dados do ensaio, ó, pessoal. Você fez um ensaio lá, a argila comprimida de B para C, ó. A argila sofreu essa compressão. Lembrando, ó, aqui aumenta a tensão, aqui diminui o índice de vazios. Né? Daí a amostra é descarregada de C para D e sofre um recarregamento de D para C. E daí ela vem até atingir o seu menor índice de vazios aqui. Então, os dados são esse aqui, ó, de B para C, 10 kPa e 20 kPa. A variação de tensão, né? A variação.
se aumentou de 10 quilopascal e foi para 20 quilopascal. O índice de vazios estava em 2 e foi para 1. 10 para 20 e 2 para 1. Então, o índice de compressão na reta virgem, né, vai ser o CC, E de B menos E de C. Né? E de B menos E de C. O E de B é 2, o E de C é 1, a tensão de carregamento foi de 20 para 10. Faz as continhas na calculadora e dá esse valor aí. Esse é o índice CC de compressão. No recarregamento, ó, foi de 1,3. Né? C para D. Né? Aqui, vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Aqui é de D. Porque ele adotou o mesmo ponto próximo aqui, tá? Descarregada e depois de recarregamento de D para E, ó. Tá aqui, ó. De D para E. Então, a tensão foi de 1, quase 0, né? Descarregou quase totalmente, até 25. E de 1,3, né? De 1,3 aqui até 0,7. Então, o índice, né? Olha no gráfico e coloca no índice aqui, ó. 1,307, 25 e 1. Faz as contas na calculadora, o índice de recompressão é esse aqui, que dá a taxa de inclinação da reta, né? Quanto maior for a inclinação, mais rápido o solo recalca. Né? Exemplo de cálculo de recalque por adensamento. Ó, então é dado esse perfil do solo aqui, né? Nós vamos ver já, vamos ver aqui, ó. Foi dado aqui também já o índice de compressão e o índice de recarregamento. A pressão de adensamento do solo, né, é 18%, 18 kPa maior que a tensão efetiva em qualquer ponto do solo. Será construído aterro que transmitirá uma carga de 40 kPa. A carga é 40 kPa. Calcular o recalque da camada de argila mole saturada, tomando o ponto médio da camada. Geralmente, nesses cálculos, a gente pega sempre o ponto médio. Então, está aqui, ó, pessoal, argila mole, né? Nós vamos usar o ponto médio da camada aqui, que dá em torno, está no nível, né, aproximado aqui de 9 metros. E aqui é a curva, né, da tensão do solo, né, da poropressão e da tensão efetiva, né? Então, aqui é a poropressão, que é a pressão que a água exerce. E aqui a tensão da camada
Por exemplo, você tem aqui um solo. Aqui você quer saber a tensão aqui, é o peso desse solo que está em cima. Daí, se a nível de água está aqui, você tira a poropressão. Né? Se você tem a poropressão aqui, que é a tensão da água, e você tem a pressão do solo em cima, a tensão efetiva do solo é esse daqui. Que eu fiz o cálculo aqui pelo gráfico, deu 69. Eu olhei aqui essa tabela, né, de um levantamento do perfil, levantamento feito por piezômetro, tá? Levantamento feito por piezômetro. Então, no meio da camada mole aqui, ó, que coincide aqui, ó, eu achei que a tensão efetiva do solo era 69,5. Eu sei que o carregamento é 40, eu sei que a tensão efetiva do solo é 69,5 e sei que a tensão de pré-adenciamento é 18% superior à tensão efetiva do solo. Se então, quer dizer, sempre a tensão de pré-adensamento vai ser maior que a tensão efetiva. Logo, o solo é uma argila pré-adensada. Né? Tensão de pré-adensamento maior que a tensão efetiva do solo. Então, ela é pré-adensada. Então, a fórmula, né? Isso também eu coloquei, né, para a gente fazer um cálculo aí, né? Porque, né? Essa é a fórmula que a gente vai usar para essa situação de pré-adensamento do solo. Onde esse é o coeficiente de recarregamento do solo. Esse é o coeficiente de recarregamento do solo que eu vou colocar ali. O HI é a profundidade da camada da argila no meio. Eu vou pôr ali. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Aqui, ó, pessoal. Foi dado também a inicial da argila, 2,4. A porosidade da argila, 2,4, que eu vou colocar aqui. A tensão, né, inicial do solo vai ser a tensão efetiva do solo mais a tensão de pré-adensamento, que ele fala que a tensão efetiva mais 18. Então, eu vou colocar aqui. E a tensão inicial do solo é essa daqui, ó, que é o 69,5. Mais, agora tem um sinalzinho de mais, o coeficiente de compressão, que é dado também, já calculado pelo... Não é que é um... Pessoal, não é que é daquela história de dado do problema, que eu sempre falo. Não é um dado, você obteve no laboratório. Não é aquela... o cara, cadê? O cara deu a velocidade? Não é um dado inventado, é engenharia. Não é um dado inventado, é um dado que você obteve no laboratório. Daí, vamos lá. Me perdi aqui. Então, esse coeficiente já é dado também, né? Obtido pelo gráfico, né? Está aqui, 1,8. O H1 é 9, já visto. A porosidade inicial é 2,4, que já foi dado aqui. A tensão final é o que, pessoal? É o carregamento, a tensão efetiva do solo
mais os 40. Tá? Mais os 40. E a P, né, que é a anterior, que é o 69,5, mais o 18 aqui. Que está aqui colocado, como nós já usamos aqui também. Certo? Então, preenchemos essa fórmula toda com os dados, pessoal, de laboratório. Né? Dados de laboratório e os dados da sondagem para achar o nível de 9 metros. Né? Porque ele foi fazendo a sondagem, a percussão, e percebeu que, argila, camada de argila, terminou a argila, começou um solo arenoso. Então, é tudo dado de ensaio e da pesquisa de formação do solo, da constituição do solo. Então, você fazendo esse cálculo aqui, você percebe que esse aterro, com esse carregamento, essa argila, no meio da argila, vai ter uma movimentação de 0,543 metros, meio metro. Vamos fazer mais outros exercícios também. Podemos ir em frente? Opa, beleza. acabou. Acabou? Acabou, pessoal. Putz. Alguém quer falar alguma coisa? Quer estudar e depois voltar a deliberar? Tá tranquilo? Não, tá. Eu acho que é teórico, bem. Eu acho que, né, quando a gente fizer com o Marcelo lá o ensaio, né? Porque a teoria aqui nós fechamos hoje, assim, em termos conceituais. Agora, com o nosso ensaio em breve, né? O Marcelão vai nos orientar lá. Eu acho que vai ser tranquilo. Beleza. Beleza, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Isso daí tem que treinar, né, professor? Porque isso daí é difícil, né? Tem que treinar, Everton. Oi, fala, Marcelo. Tem que treinar, lógico. Na teoria é bem difícil mesmo. Mas quando a gente consegue fazer o ensaio na prática, fica bem mais claro, assim, fica bem mais fácil de entender. Ah, sim. Sem dúvida. Posso parar a gravação? Pode sim, já é. Então tá, vou parar a gravação, mas estou na linha ainda, tá? Tá. Tá certo.